Pessoal, a primeira atividade que nós fizemos no EAD foi observar o capitalismo a partir de um ponto de vista panorâmico. O que isso quer dizer? Imagina que você está lá no Rio de Janeiro, lá no Pão de Açúcar, daí você chega no parapeito, pega o seu celular, põe a câmera no modo panorama e tira uma foto da cidade inteira, de onde sua vista alcança de um lado até o outro. Você vai ter naquela foto uma imagem geral da cidade, a cidade toda vai aparecer ali, mas essa foto não vai ter muitos detalhes. Foi isso que a gente fez agora no começo, né? Tentou construir aí uma imagem geral do que é o capitalismo, sem muitos detalhes, mas para a gente ter um ponto de partida. Porque capitalismo é um assunto que não tem para onde correr, é um assunto complexo, que envolve muitas questões, a gente precisa estudar esse assunto algumas vezes sobre diferentes pontos de vista para ele fazer mais sentido na nossa cabeça. E saindo desse panorama, indo para uma questão mais detalhada, nós vamos observar como é que o capitalismo se tornou o que ele é hoje, deixando de ser o que ele já foi um dia. Em outras palavras, como é que foi o processo de modernização do capitalismo. E, antes de chegar nessa questão, vamos primeiro dar uma olhada nesse conceito de moderno, de modernizar. O que significa algo ser moderno? Aí na tela está aparecendo para vocês uma linha do tempo marcando 5 grandes períodos da história do Ocidente. Começando lá desde a pré-história, né, passando pela Idade Antiga, que a gente costuma estudar na escola, a Grécia Antiga, o Egito Antigo, a Roma Antiga. Daí esse período termina ali com a queda do Império Romano, né? Começa a Idade Medieval, e daí depois tem a Idade Moderna e até a Contemporaneidade, que é o período que nós estamos vivendo agora. Provavelmente no futuro vão quebrar essa contemporaneidade em outras eras mais, né? Enfim, o que mais importa para a gente nessa linha do tempo é a Idade Moderna. Afinal, a gente vai começar aqui discutindo o que significa ser moderno. A Idade Moderna começou, tradicionalmente se marca o início da Idade Moderna com a queda de Constantinopla, que seria a segunda queda do Império Romano. O Império Romano caiu 2 vezes, né? Primeiramente no Ocidente, quando a capital era Roma, mas o Império Romano chegou a se dividir em 2. O Império Romano do Ocidente, onde ficava Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Quando o primeiro Império Romano caiu, o segundo continuou existindo. E depois, né, com a tomada, quando os turcos otomanos tomam Constantinopla, acaba de vez o Império Romano. Mas eu sei que esse é um fato da história que a gente não está muito no nosso imaginário, né? Aqui no Brasil não tem uma relevância tão grande essa questão. Mas a gente poderia marcar então o início da Idade Moderna com as grandes navegações, com a chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Seria mais ou menos esse período, a referência. E é muito esquisito ouvir isso, né? Porque o que tem de moderno em 1500? Né? Nessa época existia escravidão, existia invasão de terras de outros povos, de exploração, imperialismo. É bizarro pensar que essa época é um marco do começo da Idade Moderna, né? Mas é porque moderno não significa necessariamente uma coisa nova, uma coisa recente. Quando a gente pensa na palavra moderno, em geral o que vem à nossa mente são coisas recentes, né? Sei lá, uma tecnologia, ou até comportamentos, né, que não existiam antigamente. Isso a gente costuma classificar de moderno. Mas, na verdade, moderno não é o que é recente. Moderno é o que rompe com o passado. É o que nega o passado e tenta construir uma coisa nova, buscando não se referenciar no que existia antes, mas inaugurando, no caso, né, de sociedade, inaugurando um novo jeito de viver em sociedade, novas maneiras, né, novos pensamentos, novas ideologias, novos tipos de relação que sejam diferentes do que existia antes. Vamos pegar aqui um exemplo bastante concreto.
Essa foto é do Congresso Nacional, aqui de Brasília, né, projetado pelo Niemeyer, um edifício icônico, belíssimo, e ele tem um nome, apesar de todo mundo só chamar de Congresso. Esse é o Palácio Nereu Ramos. Nereu Ramos foi um vice-presidente brasileiro. Queria fazer uma pausa rapidinho para contar a história do Nereu Ramos, que além de interessante, apesar de ser pouco conhecida, ela é muito emblemática, muito ilustrativa da fragilidade da política brasileira. Antes de tudo, Nereu Ramos foi o primeiro vice-presidente do Brasil após 10 anos, quase 10 anos, sem a existência desse cargo. Nesses quase 10 anos que não existia o cargo de vice-presidente, quem estava no poder era o Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, e daí ele em 37 ele dá um golpe e vira um ditador, assim, acho que o mais poderoso que o Brasil teve, né? Para você ter uma ideia, ele extinguiu o cargo até de vice-presidente. Ele chegou até a queimar a bandeira dos estados brasileiros, simbolizando uma ideia de que o Brasil era um só e estava sobre o poder dele, né? Enfim, acaba a ditadura do Getúlio Vargas, o presidente eleito é o Eurico Gaspar Dutra, e o Nereu Ramos assume como vice. E beleza, tudo transcorre tranquilo. O Gaspar Dutra termina seu mandato e o Nereu Ramos também. E em seguida, quem é eleito para o cargo de presidente é o Getúlio Vargas. Depois de passar 15 anos no poder, os últimos 8 como ditador, ele fica esse tempo fora, né, depois que a ditadura dele cai e é eleito o Gaspar Dutra, mas terminado o mandato do Gaspar Dutra, ele volta e dessa vez eleito pelo povo. E daí beleza, o Getúlio fica ali quase 4 anos governando, mas como você certamente sabe, o governo do Getúlio teve um final bastante trágico, né? Ele se suicida no próprio Palácio Presidencial. Esse suicídio foi principalmente motivado por uma briga que ele teve, um conflito com um jornalista muito poderoso, né, que tinha uma influência muito grande na imprensa, chamado Carlos Lacerda, que era um opositor ferrenho ao Getúlio Vargas. Um dos membros da segurança do Getúlio Vargas tenta assassinar esse jornalista sem que o Getúlio mande, sem que o Getúlio saiba, né, mas esse jornalista escapa da tentativa de assassinato e daí, né, com essa situação, ele consegue mobilizar uma crítica gigantesca. Né? Imagina um presidente que tenta matar um opositor, apesar de ter sido um presidente que foi ditador por 8 anos. Né? E nessa o Getúlio, né, como ele diz na carta dele, sai da vida para entrar na história. Daí quem assume no lugar do Getúlio é o vice dele, chamado Café Filho, que teria ali mais ou menos 1 ano e pouco para governar, né, fechar o mandato, mas ele não passa muito tempo na cadeira presidencial e se afasta por motivo de saúde. E quando sai o presidente da República e o vice-presidente da República, quem que entra? É assim até hoje, o presidente da Câmara dos Deputados. Né? E daí quem virou presidente foi o Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados na época. Só que quando o Carlos Luz assumiu, já estava acontecendo a eleição para eleger o próximo presidente, que é o JK. E ele não queria que o JK fosse presidente. Ele detestava o JK, detestava ainda mais o vice do JK, que era o João Goulart. Sabia que os militares também não gostavam dos dois, né? Boa parte dos militares não gostavam dos dois. E o que ele tenta fazer ali enquanto presidente? Mobilizar, né? Tentar atiçar os militares para darem um golpe e proibirem, né, o JK de assumir, apesar de ele ter ganhado as eleições. Mas um militar muito importante era contra isso. Ele era um militar contra golpe militar, né? O general Lott. O general Lott queria que as coisas acontecessem conforme a Constituição, que o presidente eleito assumisse, né, conforme a vontade do povo. E daí ele dá para esse Carlos Luz, que estava querendo fazer toda essa cena golpista e atiçar os quartéis, né, ele dá para o Carlos Luz o próprio remédio, né, que ele estava querendo dar no JK. O Carlos Luz queria usar os militares para não deixar o JK virar presidente, pois o general Lott usou os militares para tirar o Carlos Luz do poder. O Carlos Luz sofre um impeachment, né, o general Lott movimenta ali a saída dele, ele foi presidente com menos tempo no poder. Ele foi presidente por apenas 2 dias. E no lugar dele entrou quem?
né? Vamos pensar, o Getúlio Vargas era o presidente e se matou. Daí assume o vice, Café Filho. Café Filho sai para fazer tratamento médico. Daí entra o Carlos Luz, que era presidente da Câmara dos Deputados. Só que o Carlos Luz é gentilmente retirado do poder pelos militares para ele não dar um golpe, né? Foi um golpe preventivo, um golpe para prevenir um golpe. E daí, se esses três estão ausentes, né? Presidente, vice e presidente da Câmara dos Deputados, assume o presidente do Senado. Até hoje é assim. E o presidente do Senado na época era o Nereu Ramos. Então o Nereu Ramos, além de ter sido vice-presidente, o primeiro vice-presidente depois de 10 anos sem existir vice-presidentes, ele também foi presidente da República, só que por apenas 3 meses, ali entre novembro de 55 e janeiro de 56, só para fechar esse atribuladíssimo mandato do Getúlio Vargas, né, que termina aí com o suicídio do Getúlio, e 4 presidentes, né, no intervalo de um ano. Getúlio, Café Filho, Nereu Ramos e o Carlos Luz. Sendo que o Café Filho ainda voltou da licença médica dele e quis ser presidente, sendo que já tinha assumido outros 2 no lugar dele. E o próximo já estava até eleito. Ainda quis também fazer política golpista, né? Não queria também que o JK assumisse, daí o general Lott teve que intervir também, para vocês verem como é que estava a fragilidade da nossa democracia naquela época. Então eu acredito que homenagear o Nereu Ramos, dando o nome dele para o prédio, né, para o Palácio do Congresso Nacional, porque ele carrega primeiramente uma série de simbolismos, né? Ele foi o primeiro vice-presidente que o Brasil teve depois de uma década sem presidente por causa da ditadura do Estado Novo, em que basicamente extinguiu esse cargo, né? Além de ter fechado o Congresso Nacional também. E além disso, ele foi um presidente do Senado, né? Ou seja, um membro do Congresso Nacional que virou presidente da República. E justamente no momento de transição, né? No momento de tentar manter a estabilidade política do país, de não deixar haver outro golpe, outra ditadura, de não deixar que se desrespeite as regras do jogo, né? Que desrespeite a Constituição, que não se desrespeite a vontade popular. Eu acho que ele simboliza um pouco de tudo isso, apesar de ser uma figura um tanto desconhecida, né, da política brasileira, além de ter sido o último presidente, né, antes do JK, que foi quem construiu a cidade e logo esse palácio, né? E, de certa forma, ele participou da garantia, né, de que o JK realmente conseguisse assumir o poder. Mas voltando àquele assunto do Palácio Nereu Ramos... E aí, nesse palácio, a gente tem, na verdade, 2 palácios, né? A concha virada para baixo e a primeira torre é o Senado. E a concha virada para cima e a outra torre é a Câmara dos Deputados. Só uma informação. Nas torres só trabalha funcionário público, tá? Os políticos, na verdade, ficam ali embaixo. Então, aquela piadinha de Osama, vem cá, derruba as torres e tal, só vai matar funcionário público, porque os políticos mesmo estão ali embaixo. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha aqui em como é que era antes da capital se mudar para Brasília, como é que era esses 2 lugares, a Câmara dos Deputados e o Senado, como é que eles eram lá no Rio de Janeiro. O Congresso Nacional, na verdade, ele era separado, não era junto igual ao Palácio Nereu Ramos. Você tinha 2 prédios diferentes. Esse prédio é o Palácio Tiradentes, né? Esse palácio magnífico, belíssimo, uma loucura, que fica lá no centro do Rio de Janeiro. Aí, antigamente, era a Câmara dos Deputados, né? A concha virada para cima. E hoje é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou seja, aí trabalham hoje em dia os deputados do Estado do Rio de Janeiro que criam as leis específicas do Estado do Rio de Janeiro. Observa como é que é a arquitetura desse lugar. Olha os detalhes dessa coluna, essas estátuas, essa escadaria, né? Tudo muito detalhado, tudo muito desenhado. Uma arquitetura realmente muito detalhista, né? E essa outra edificação é outro magnífico palácio, que é o Palácio Monroe. Aí funcionava o Senado Federal,
né, que hoje é a concha virada para baixo. Infelizmente, o Palácio Monroe não existe mais. Ele foi demolido durante a ditadura militar para que a Avenida Rio Branco pudesse ser alargada. Então, ele basicamente virou asfalto. Mais um dos terríveis crimes cometidos pela ditadura militar no Brasil, que realmente fez coisas horríveis com o nosso povo. E, bem, novamente, né, além desse enquadramento magnífico, né, de ter um palácio desse de frente para o mar, entre montanhas, observa aí os detalhes, as cúpulas do palácio, seus detalhes, para a gente comparar agora com o Palácio Nereu Ramos. A arquitetura projetada pelo Niemeyer é conhecida como arquitetura modernista. E por que ela é chamada assim? É só observar a comparação entre essas três imagens. Olha a diferença entre o Palácio Tiradentes e o Palácio Monroe para o Palácio Nereu Ramos. O Palácio Nereu Ramos, sem dúvida, é muito bonito, né? Ele tem uma estética. Só que é uma estética muito mais, digamos assim, clean, né? Muito mais limpa. Não tem tantos detalhes, não tem essas colunas, essas escadarias, essas estátuas, essa quantidade de informação. O próprio concreto que sustenta o edifício também é o que torna o edifício belo. Diferente desse estilo antigo, em que o concreto está basicamente escondido por uma série de outros ornamentos, de outros detalhes. Então, por que a arquitetura do Niemeyer é uma arquitetura modernista? Porque ela justamente rompe com o passado. Ela não traz características do passado. O Palácio Nereu Ramos não se parece com o Palácio Monroe em nada. O Palácio Nereu Ramos não se parece com o Palácio Tiradentes em nada. A ideia é basicamente assim, rasgar o passado, né? Deixar o passado para trás, inaugurar uma coisa totalmente nova, que não se confunda e que não traga resquícios do passado. Então, quando a gente for pensar nesse conceito de modernidade, não pense em algo necessariamente recente, mas em algo que não possui vínculos com o passado, ou que nega o passado, que rompe com o passado, né? que nega o passado. Acho que a grande questão da modernidade é essa, é negar o passado, é querer ser diferente do passado, mais do que apenas ser uma evolução do passado. O exemplo de uma coisa que não é recente, mas é moderna, é a democracia. A democracia, a ideia de democracia, que é o povo no poder, ela existe desde a Idade Antiga, desde a Grécia Antiga. Democracia é uma palavra grega. Mas na Grécia Antiga as pessoas não viviam uma democracia como é hoje, né? Uma democracia representativa de ampla participação popular. As mulheres não participavam, boa parte da população era escrava, não participava. Era basicamente os homens livres, né, daquela sociedade que decidiam os rumos da política. Mas ainda assim isso é diferente de ser apenas um grupo, uma família ou algumas famílias que têm acesso aí ao poder, né? De qualquer forma, esse ideal de democracia que existia na Grécia Antiga não perdurou na história da Europa depois. Durante toda a Idade Média e maior parte da Idade Moderna, a política ela era extremamente centralizada nas mãos de poucos personagens, né? Em geral de algumas famílias muito poderosas em suas regiões, e isso não era questionado. Participava da política quem teve a sorte de nascer numa família que está no poder ou que é capaz de conquistar o poder. Quem nasceu na ralé, quem é pobre, quem não é nobre, não vai participar disso nunca. E é isso mesmo, era uma coisa assim vista como natural. Não era um problema, né? não era vista como uma injustiça necessariamente, pelo menos não pela ampla maioria da sociedade. E ali na Idade Moderna acontece uma série de eventos que rompem com isso. Você tem em 1666 a Revolução Gloriosa,
em que aconteceu na Inglaterra, né? E os nobres da Inglaterra, eles existem até hoje, né? Dizem que no fim vai ter 5 reis ou rainhas, né? De paus, ouros, espada, o do coraçãozinho lá que esqueci, e a rainha da Inglaterra. Só vai sobrar esses 5. Mas a rainha da Inglaterra não tem mais o poder que tinha antes, né? Ela passou a dividir esse poder, digamos assim, com o povo, ou com os representantes do povo, que são os parlamentares, né? E o evento mais marcante foi o que encerra a Idade Moderna e inicia o nosso tempo, que foi a Revolução Francesa, em que os reis, o rei perdeu a cabeça, a rainha perdeu a cabeça, os nobres foram perseguidos, expulsos, e procurou realmente revolucionar essa questão e romper em absoluto com o passado. Essa coisa de nobre, de sangue azul, morreu, acabou, já era, está enterrada, não volta mais. Embora a França depois tenha resgatado, né, a nobreza aí com Napoleão Bonaparte. Mas o ideal ficou, se espalhou, e hoje boa parte do mundo, pelo menos do mundo ocidental, tem isso como um valor, né, que rompe com o passado. Né, a ideia de que o povo tem poder e não apenas um grupo específico, privilegiado, que nasceu para isso. Então a democracia é um exemplo de coisa que não é nova, mas é moderna. Não é moderna porque é recente, é moderna porque não quer conexão com o passado. Então, o que a gente vai ver aí em relação ao capitalismo? Quando a gente fala que o capitalismo se modernizou, basicamente, quando que ele deixou de ser aquilo que ele era, até nessa fotinha aí do barco, do navio, deixar de ser o que ele era do navio para trás e passar a ser uma coisa totalmente diferente no foguetinho em diante. Né? Nesse período onde está o barco, que é a Idade Moderna, ali aconteceu muita coisa. E essas muitas coisas que aconteceram tornaram a economia totalmente diferente do que era anteriormente, e inaugura uma economia totalmente nova. E é essa transformação que a gente vai ver a partir de agora. Mas antes da gente acompanhar essas transformações tão intensas que a economia e o trabalho sofreram ao longo da Idade Moderna, vamos voltar lá no passado, lá na Antiguidade, e observar assim, as raízes, né, do trabalho para as sociedades ocidentais, como a nossa, né? Nós fomos colonizados por europeus, então a gente tem essa, digamos assim, a gente está nessa linhagem, né? Vamos fazer esse resgate arqueológico, escavar ali nos sítios arqueológicos, como é que era o trabalho nessa época. Os gregos, a Grécia Antiga tinha escravidão. Né? O mundo antigo, de maneira geral, né? Boa parte das sociedades antigas usavam o trabalho escravo. E tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte. A palavra escravo tem como origem, é uma palavra grega, né, originalmente, e tem como origem a palavra eslavo. E eslavo são os povos ali do leste da Europa, né, os eslavos do sul fazem até fronteira com a Grécia, né, que é o caso ali dos búlgaros, dos croatas, dos bósnios. Subindo um pouco mais, você chega ali, tem os ucranianos, os poloneses ou polacos, né? Esses eram os escravos dos gregos, né? Os gregos viviam perto desses povos, travavam guerras com esses povos, e normalmente a maioria dos escravos eles eram prisioneiros de guerra. Né? Os gregos invadiam uma cidade, conquistavam aquela cidade, e as pessoas que resistiram eles escravizavam. E é interessante perceber isso porque nesse período não existia um ideal racista de escravidão. Né? É até irônico porque esses povos, os eslavos, eles são assim, muito brancos, né? São brancos, muitos assim, têm olhos claros, cabelo claro e tal. O que é irônico, porque mais adiante a Europa inventa esse novo modelo de escravidão, que é o modelo de escravidão baseado numa questão racial, né? Numa ideia de que existem raças superiores e raças inferiores. Isso é uma coisa recente. Né? A escravidão antiga não era racista. Um povo não escravizava o outro por considerar esse povo de uma raça inferior. Né? Mas enfim, esse é um assunto que a gente vai estudar mais adiante.
Essa imagem representa um tripalium. Tripalium, em latim, significa literalmente 3 paus. Tripalium. Era essa estrutura de madeira, né, formada por 3 pedaços de madeira com as arestas bastante afiadas, as pontas de ferro, que se utilizava para esfiapar, para rasgar o trigo. O escravo batia o trigo nessa estrutura, puxava e assim desfiava o trigo. Mas também era um objeto usado amplamente como instrumento de castigo e de tortura contra os escravos no Império Romano. Essa palavra, tripalium, o jeito que ela é escrita, a aparência dela, digamos assim, o jeito que ela soa, ela lembra o quê? Exatamente isso que você está pensando. Trabalho. As línguas de origem latina, elas compartilham palavras muito parecidas para a palavra trabalho. Né? Por exemplo, em espanhol é trabajo, em francês travail, em italiano se usa mais lavoro, mas existe a palavra trabalho também, e trebalo em catalão. Enfim, todas essas palavras têm uma origem comum. E muitos linguistas apontam para que a origem dessas palavras seja justamente esse instrumento, que é o tripalium. Talvez isso tenha surgido até assim, em piadas, né? Em gíria. Sei lá, de repente começaram a falar em algum momento, hoje é dia de ir para o tripalium, e acabou pegando. E acabou que isso daí se disseminou e durou até hoje, né? Mas de um jeito ou de outro, é inegável que a palavra trabalho tem aí nas suas origens, nas suas raízes, uma relação direta com algo muito negativo, né? Por mais que o tripalium também fosse um instrumento de trabalho mesmo, de trabalhar o trigo, né? O escravo usava esse instrumento para trabalhar o trigo, ele também era castigado nesse instrumento. Então a gente percebe aí que a palavra trabalho ela tem uma origem muito pesada, muito mórbida, né? Muito triste até. E outra coisa interessante da palavra trabalho é que ela remete a um grupo da população, uma parcela da população, que era justamente a parcela mais excluída da sociedade. Eram as pessoas que não tinham liberdade, não tinham direitos, podiam ser vendidas, né, eram tomadas de suas terras para trabalhar à força, não eram cidadãos. E isso é muito interessante, né, porque a palavra trabalho, então, no seu sentido original, ela não remete ao cidadão de bem, por assim dizer. Ela remete ao marginal. Curioso, né? E isso se repete, né, continua ao longo de boa parte da história. Na Idade Média, por exemplo, ser trabalhador também não era uma coisa positiva. Né? A Europa, apesar de ter um inverno muito rigoroso em algumas regiões, também tem um verão bastante intenso. Especialmente ali no sul da Europa, onde o verão pode ser tão quente quanto o brasileiro, é muito ensolarado e, obviamente, quem se expõe ao sol fica bronzeado, que era o caso dos camponeses, né? E há registros, né, de que alguns nobres, caso por algum motivo se bronzeassem por alguma viagem ou caça ou coisa assim, usassem suco de limão para clarear a pele, justamente para marcar a sua diferença com relação aos trabalhadores. Né? Existe esse ditado que a gente fala, a pessoa tem sangue azul, é uma coisa que vem ali da Península Ibérica, de Portugal, da Espanha, porque o sangue azul é você conseguir ver as veias azuis do pulso, e para isso a pele tem que estar clara. Né? E quem que tinha a pele clara para poder ver as veias azuis no pulso? Eram as pessoas que não ficavam debaixo do sol, não trabalhavam. Então a gente tem aí originalmente uma relação, uma conotação muito pejorativa da palavra trabalho. Né? Vamos fazer uma pausa para a nossa primeira reflexão. Eu sugiro que vocês peguem papel e caneta, porque vai ter várias como essas ao longo do vídeo, e elas vão estar bem relacionadas às tarefas que vão vir depois. Pode ser que não sejam as mesmas perguntas que vocês vão ter que responder depois, porém elas são parecidas ou são correlacionadas, então vale a pena anotar pelo menos algumas coisas. Beleza? E todas elas vão ter essa pegada de comparar o passado com o presente. E eu queria deixar bastante nítido para vocês o porquê que a gente está fazendo isso. Primeiro, o nosso senso comum,
e algumas vertentes intelectuais também têm a tendência de acreditar que a maneira como o ser humano se comporta diante do dinheiro, ela vem de um, digamos assim, de um instinto natural. Né, como se fosse como se o nosso cérebro viesse pré-programado de fábrica a ter certos comportamentos. Mas, se nós observamos como é que o ser humano se comporta diante das questões de dinheiro, das questões econômicas, das questões do mundo do trabalho, do mundo dos negócios, se a gente observa os comportamentos do passado e compara com os do presente, nós vemos diferenças enormes. E a gente não está nem falando de passados tão longínquos assim. Agora a gente começou, né, envolvendo a Idade Antiga e tal, mas nós vamos ver coisas mais recentes. E a gente consegue observar que o comportamento mudou muito. E se esse comportamento mudou muito, não dá pra gente dizer que ele é natural. Né? Porque se ele fosse natural, ele fosse instintivo, ele fosse da nossa natureza, digamos assim, esse comportamento seria o mesmo em todos os lugares do mundo e desde o início da humanidade. Certo? Mas se esse comportamento foi se alterando ao longo do tempo e hoje é uma coisa muito diferente do que era no passado, então só existe uma possibilidade, né? Na verdade, esse comportamento ele foi sendo construído em sociedade ao longo da história, ou seja, ele foi sendo socialmente construído. Ok? Então eu gostaria que a gente fosse percebendo como é que foi essa construção social do comportamento humano diante do dinheiro, diante do trabalho. Certo? Então vamos aí para a primeira questão. Eu quero que vocês pensem o que significava ser trabalhador ou trabalhadora durante a maior parte da história ocidental, que foi o que a gente viu no slide anterior, e comparasse isso com o significado de ser trabalhador hoje em dia. Né? Quando uma pessoa fala, eu sou um trabalhador, o que isso significa hoje? E fazendo essa comparação, eu queria que vocês pensassem também por que essa mudança aconteceu. Não queria que vocês buscassem no Google a resposta, não quero uma interpretação de sociólogos ou de historiadores agora. Eu queria que vocês apenas refletissem e viessem com a interpretação de vocês, mesmo que vocês não tenham certeza se é a mesma de cientistas sociais. Mas, basicamente, pensa o seguinte: por que o trabalho deixou de ser visto como uma coisa negativa? Quem que ganhou com isso? Por que será que isso aconteceu? E agora chegou a hora da gente dar uma olhada em que transformações foram essas que aconteceram ao longo da Idade Moderna. É importante ter em mente que essas transformações não aconteceram todas de uma vez, tá? Foi um processo. A Idade Moderna teve ali uns 300 anos de duração, mas foram 300 anos muito loucos, em que aconteceu muita coisa, foi um divisor de águas na história do Ocidente, e a gente pode dizer que existia um mundo antes da Idade Moderna e outro depois da Idade Moderna, mundos bastante diferentes uns dos outros, com paradigmas muito diferentes. E o que aconteceu, né? O que aconteceu ali nesse período para tanta coisa mudar? Nesse vídeo, nessa parte 1, na verdade, nós vamos focar mais, continuando essa pegada que a gente acabou de fazer agora, continuar no esquema de comparação do passado com o presente. Nós vamos observar, na verdade, como é que era a economia e as relações de trabalho nos últimos anos da Idade Média e ali ao longo, né, de uma parte da Idade Moderna, como é que eram essas relações comerciais, as relações de trabalho antes delas mudarem, antes de passar por essa intensa transformação. E daí nós vamos comparar o antes da transformação com o depois da transformação para ficar bastante claro para a gente que essas mudanças foram produzidas socialmente e que a maneira como a gente vive hoje foi socialmente construída, né? Não é uma coisa que veio prontinha, embalada na nossa natureza humana, por assim dizer. Nesse livro tem algumas passagens que ilustram justamente essa coisa do o que não é o capitalismo, né? Como é que eram as relações antes dessa modernização. E daí eu gostaria de recomendar para quem quer fazer ciências humanas, quem pensa em cursar direito, cursar história, sociologia, economia, até jornalismo. Eu vou colocar o link para esse livro aqui na descrição do vídeo no YouTube e também no Moodle. E assim, sem compromisso, eu não vou cobrar isso porque essa é uma leitura um pouco avançada, mas para quem tem intenção de estudar isso na universidade, pode ser muito interessante, porque esse é o tipo de coisa que vocês vão ler lá, tá? E toda essa parte do assunto que a gente vai trabalhar agora, parte 1 e parte 2, está nesse capítulo 2 desse livro. Então, se você quiser ver
de um modo mais aprofundado, dá uma conferida lá. E também os capítulos 3 e 6 abrangem aí o pensamento do Adam Smith e do Karl Marx, que a gente vai estudar também mais adiante. Beleza? A primeira cena que o Heilbronner narra nesse livro é a cena de uma feira medieval que, para o nosso olhar que é moderno, pareceria uma grande bagunça. Os caras não sabiam fazer conta direito, né? Não tinha chegado os números indo-arábicos ainda na Europa, se usava algarismos romanos para fazer conta, os registros de venda, de estoque não eram muito organizados, a relação com os clientes também não era das mais formais, né? Tinha uma coisa de pechincha, de vender fiado, que ainda existe hoje, né? Boa parte das relações comerciais, nesse contexto de feira, inclusive muitas feiras são assim, comércios de família, né? Aquele loja da família, ou comércio de bairro, ainda tem um pouco dessa pegada, mas imagina você indo pro shopping, né? Vai pro shopping agora, você... tô cansado de ficar em casa, vou pro shopping no meio da pandemia. Daí você chega lá, quer comprar uma blusinha. Daí, sei lá, entra na Renner. Escolhe a blusinha, tem uma ali, amor, vai pra fila. A fila tá lotada, todo mundo resolveu ir pro shopping no meio da pandemia. Daí, chegou sua vez, você chega assim na caixa, e daí você fala, né? Moça, então, você me conhece, né? Eu vivo com a minha prima, Ana, lembra dela? Então, é o seguinte, meus R$600 não caiu até agora. Eu tenho certeza que semana que vem não passa. Certeza. Juro pra você, mas assim, eu preciso muito dessa blusinha eu preciso levar hoje. Porque eu quero muito pra uma social, eu quero muito pra uma resenha no meio da pandemia, mas eu vou. E assim, eu preciso de um look novo pra ir pra resenha. Deixa eu levar isso daqui, semana que vem, quando cair meus R$600, eu juro que eu passo aqui e te pago. Não faria sentido, né? A pessoa não, sei lá, ela acharia que você que é uma pegadinha, ou que você tá tendo um surto, né? Ou mesmo pechinchar, né? Pechinchar num contexto assim de loja de shopping não existe. Você não vai chegar assim, tipo, porque essa blusa aqui, ó, todo mundo tem. Você chega na boate, tem 3 vestindo a mesma blusa. Já tá saturada. Essa daqui faz por 35 pra mim. Não existe isso. Né? O comércio não tem mais esse tipo de relação informal, pelo menos não essas grandes empresas, né? E mais, se a gente for pensar numa empresa como a Renner, qual que é a atividade dela mesmo? A atividade dela não é produzir roupa, né? Ela não produz as roupas que ela vende. O que ela faz é mexer com dinheiro. Ela consegue, inclusive eles até têm crediário, né? Algumas dessas lojas emprestam dinheiro e tal, porque o negócio deles mesmo é esse. Eles negociam com fabricantes de roupas que não pertencem à marca, tentam negociar o valor mais baixo possível, né, compram um volume grande e tal, de uma forma que o fabricante consiga fazer um valor mais baixo possível, para eles conseguirem vender no preço mais alto possível que o público-alvo daquele tipo de roupa pode pagar. Né? Lógico que eles não vão vender por R$500, porque senão não vai ter saída, mas eles calculam assim, em detalhes uma precificação que eles tenham certeza de que por aquele valor a roupa vai vender bem e não vai ser barato demais. Né? O negócio deles é esse, assim, é avaliar como que eles conseguem aumentar ao máximo possível o caixa da loja, né? a lucratividade das lojas, né? De várias lojas, tem Renner até fora do Brasil, apesar de ser uma loja brasileira. E o que está por trás de tudo isso é uma ciência, né? A economia, por exemplo, que é a ciência que estuda, né, o dinheiro, basicamente, é uma ciência super nova. Surgiu ali do século XVIII para o século XIX com Adam Smith, que a gente vai estudar mais adiante. Na Idade Média não existia uma disciplina chamada economia, não existia contabilidade, as pessoas não estudavam para fazer compra e venda. Elas faziam compra e venda, né, assim, na manha. E hoje existe toda uma ciência por trás disso para que o comércio seja o mais lucrativo possível, que nenhum centavo fique de fora, né, que não haja nada de desperdício. Eles têm controle total dos estoques, eles sabem se tem funcionário que não está produzindo, não vale a pena, é melhor demitir, se está faltando funcionário, se tem funcionário demais desnecessário, enfim, todo esse estudo
para chegar a uma questão que é a principal, que é a meta, que é a maior lucratividade possível da loja, né? Outra coisa que esse primeiro episódio que o Heilbronner narra, mostra é que a quantidade de bens produzidos e comercializados hoje em dia é absurdamente maior. Tem a questão do aumento da população, né? Hoje tem muito mais gente no mundo, mas não é só isso, né? Os bens pessoais, de até pouco tempo atrás, isso às vezes, se chegasse na geração da sua avó, bisavó, ainda era assim, um tanto. Eles não eram tão descartáveis, né? Você não tinha, por exemplo, celular, né? Quem tem condições troca de celular todo ano, 2 vezes a cada 2 anos. Roupa, sapato, essas coisas pra gente dura relativamente pouco tempo. Se a gente for pensar na Idade Média, numa feira medieval como essa, a bota que você comprava, você juntava dinheiro de anos, de muito tempo de trabalho, e trocava por uma bota que era para durar para a vida inteira. Né? Não existia essa coisa tão descartável. Então, o que um navio cargueiro carrega hoje em dia de mercadoria é mais do que todas as feiras medievais e as caravanas e as embarcações que tinham na Europa medieval. O que a gente tem de mercadoria sendo produzida, comprada e vendida o tempo todo é muito maior. Né? É só observar aí, por exemplo, a comparação do Titanic, que é um barco que a gente tem bastante forte no nosso navio, na verdade, né? Que a gente tem muito forte no nosso imaginário, né? A gente sabe que o Titanic era enorme e olha o tamanho dos navios cargueiros de hoje em dia. E esses nem são os maiores, eu botei essa foto porque ela é mais organizadinha. Apesar de não ter muita diferença, eles estão entre os maiores, né? Mas a gente produz e consome muito, muito, muito mais. Proporcionalmente muito mais hoje em dia. O que essas feiras medievais vendiam não encheria talvez uma coluna de container dessa. Chegamos à nossa segunda reflexão, então faz uma pausa no vídeo, pega papel e caneta e bora pensar. Como esses fatos narrados nos 2 slides anteriores, que em resumo dizem basicamente que o mundo dos negócios se tornou muito mais sistemático e muito mais produtivo, como é que essa transformação diferencia o consumo moderno do consumo, digamos assim, pré-moderno? Né? A nossa relação com gasto, com como a gente gasta dinheiro, com o que a gente gasta dinheiro, a maneira como as coisas chegam até a gente, os produtos que chegam até a gente e a relação entre clientes e fornecedores, como é que isso mudou? Tem bastante coisa que dá para pensar sobre isso. A segunda cena que o Heilbronner narra no capítulo 2 do livro dele é a história de um caixeiro viajante, né, um mercador que viajava aí de região em região vendendo uma série de produtos e ele passa por vários perrengues. Porque assim, ele saía de uma região, não andava nem 50 km direito, já estava em outra, que era o domínio de outro senhor, que às vezes tinha leis diferentes, então talvez algumas coisas que ele vendia nem podiam entrar ali. Ele tinha pago pedágio para usar as estradas de um feudo onde ele estava, e daí chega em outro e vai ter que pagar pedágio aqui também, porque essa estrada já é de outro senhor, você tem que pagar para usar essa estrada para outra pessoa, porque já não é mais a mesma estrada. Você acabou de sair de uma região, andou quase nada e já tem uma outra alfândega. O que é uma alfândega? Imagina, você vai lá no Wish, né, no AliExpress, e compra um iPhone. Aí você paga $200 no seu iPhone. Quando ele chegar, ele vai passar pela famosa alfândega de Curitiba, né, lá na Receita Federal de Curitiba. Vai ficar lá um mês. Se o fiscal pegar, se não for nada proibido, nada ilícito, ele vai te deixar passar, mas ele vai cobrar um imposto, porque você não pode importar coisa pelos correios custando $200, né? Se você fizer isso, você vai ter que pagar imposto. E daí, quando você for retirar na agência do correio, pertinho dessa casa, você vai ter que pagar o imposto. A alfândega é isso, ela controla os produtos que vêm de fora do país e, né, vê se está regular e, se for o caso, taxa, né? Coloca os impostos. Então,
num período, num espaço muito pequeno, ele passava por várias alfândegas, vários pedágios, e viajava muito pouco e já eram outras leis, outros impostos, e isso era uma confusão, né? É difícil fazer negócios assim, porque depois que o Império Romano cai, durante toda a Idade Média e boa parte da Idade Moderna, a Europa ela é formada por vários pequenos países, né? Põe ali a função do YouTube para deixar o vídeo mais lento. Olha essa transformação aí mais lenta. Vocês vão perceber, né, 1200 e tanto até 1400 e tanto, 1500, que a Espanha eram vários países, a França era dividida em mais países, o Reino Unido era dividido em vários países, a Alemanha e a Itália continuam assim até o século XIX, né? A Alemanha e a Itália viraram um país só, a Alemanha um país só e a Itália um país só, depois que o Brasil ficou independente, faz muito pouco tempo. Mas mesmo as outras regiões que se tornaram centralizadas há mais tempo, ainda assim, boa parte da história delas eram vários domínios de vários senhores, né? Não existia uma centralização, né, como é o caso aqui do Brasil, por exemplo. O Brasil é um país enorme, mas se entrar um produto da China aqui, vai passar por uma alfândega só. Né, vai ter leis do que pode entrar, do que não pode entrar, quanto que custa para entrar, vai ser uma coisa só para o país inteiro. Então o cara não vai ter dificuldade para vender, sei lá, para um estado e para o outro. Tudo bem que os estados têm suas normas locais também, mas de maneira geral, normalmente questões internacionais é muito unificado no país inteiro, né? O país inteiro normalmente tem um único modo, um único imposto e tudo mais. Então é bem mais fácil fazer negócio assim. Né? Você não precisa passar por tantos detalhes, enfrentar tantas barreiras. E outra barreira aí era a questão da falta de padronização, né? Mesmo sociedades vizinhas, próximas, mas que tinham culturas diferentes, tinham seu próprio sistema de medida. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Existem dois sistemas de medida que são predominantes hoje em dia no mundo, que é o sistema métrico, que é o que a gente usa no Brasil, né? Metro, quilômetro, centímetro, e o sistema imperial, que é basicamente os Estados Unidos, né? Que é polegada, pés, jardas, milhas, enfim. Existem basicamente esses dois sistemas importantes. Mas antigamente eram vários, né? Eram vários, e não tinha tabelinha no Google pra gente achar e se virar rapidinho. Então imagina o cara viajando na Europa e além de ter que enfrentar tantos pedágios e alfândegas e mudanças de lei, ainda tinha dificuldade com isso. Né? Ele vendia tecido. Ele ia chegar no lugar, as pessoas entendiam que era metro, em outros usavam um sistema totalmente diferente, em outros já era outro sistema. Né? Em resumo, não existia centralidade, né? um único imposto e regras para um território grande. Vários pequenos territórios tinham seus próprios impostos e regras. E não existia padronização também. A maneira de se fazer negócio variava muito de região a região. Partindo dessa informação, nossa próxima reflexão com esse fato que eu acabei de mencionar, o que diferencia o comércio exterior moderno do pré-moderno? Né? Como é que o comércio exterior hoje se diferencia do comércio exterior dessa época aí do mercador, do castigante viajeiro? A terceira cena narrada pelo Raya Brunner é a história de um pastor. Essa história realmente aconteceu, está em arquivos. Na verdade, todas essas histórias que eu estou relatando, ele não inventou, ele retirou de arquivos históricos, tá? Esse pastor quase foi excomungado, ou seja, quase foi expulso da igreja. Ele não chegou a ser expulso, mas ele foi ridicularizado, exposto, humilhado e teve que pagar uma multa muito alta, basicamente porque ele cobrou juros sobre um empréstimo. Como é que é essa história de cobrar juros? Imagina que você empresta R$1.000 para alguém e você fala, eu quero 10% de juros ao mês. No próximo mês, se a pessoa te dever por um mês, ela vai ter que te pagar não R$1.000, mas R$1.000 mais 10%, ou seja, 1.100. Se ela demorar 2 meses para te pagar, vai incidir mais 10%. E não sobre os 1.000, ou seja, não é mais R$100. É 10% de 1.100. Ou seja, a dívida dela sobe para 1.210.
No terceiro mês, sobe para 1.331. Quando ela chegar em 7 meses de dívida, ela já vai estar te devendo quase 2.000, ou seja, quase o próprio valor do empréstimo só de juros. E esses juros é o que você ganha, é o lucro que você tem por ter emprestado dinheiro para ela. Isso é muito comum, né? Basicamente o que os bancos fazem. Porém, isso já foi um pecado gravíssimo, né? Chamado de usura. De maneira geral, especialmente o catolicismo medieval, tinha uma visão que via a pobreza, de certa forma, como um atalho para o céu. Tem aquela parábola famosa de que é mais fácil um rico passar pelo buraco de uma... Aliás, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar para o céu. Né? Tinha toda essa visão de que o pobre, o miserável, a pessoa que sofre, ela tem uma tensão maior do divino. Né? E que a pobreza é uma coisa ruim, mas ela, de certa forma, no final das contas, você vai ter uma vida melhor. Esse discurso de consolar os pobres era muito, muito forte no catolicismo medieval. E essa visão de que o pobre está mais próximo de Deus e o rico mais longe de Deus passa por uma grande transformação durante a modernidade. Essa transformação nós vamos estudar bem detalhadamente quando a gente for estudar o Weber, então eu não vou entrar em detalhes aqui agora. O que eu preciso que vocês saibam basicamente é que com o surgimento do protestantismo, a prosperidade material, você ter uma vida próspera, não necessariamente você ser consumista, tá? Você ter um monte de quinquilharia em casa, mas você ganhar bastante dinheiro, ter um negócio que rende, ter a sua atividade econômica, o seu trabalho render bem, isso passou a ser visto como um sinal de bênção. Era basicamente um sinal de que sua alma estava salva e você ia para o céu. Era uma forma de Deus demonstrar que você estava no caminho certo. Então, as pessoas há uma mudança aí, né, de ver a pobreza como algo que te aproxima do céu, para você ver a riqueza, não a riqueza em si, mas a prosperidade, o fato de você ter uma vida produtiva, ganhos, e isso ser visto como algo que te aproxima dos céus. E, partindo dessa questão, vamos para a nossa próxima reflexão. Como esse fato, né, essa mudança da religião, vê a relação com o dinheiro de um jeito primeiro, e depois ver de outra forma, né? Primeiro condenar e depois aprovar, como é que isso diferencia a imagem que as pessoas têm dos homens de negócio atualmente comparado com antigamente? Aí na foto tem o livro que vai basear esse assunto, quando a gente for estudar ele em separado. Quem quiser já dar uma espiada, dá uma lida aí no que está atrás na contracapa do livro, mas a gente vai basicamente estudar a teoria geral desse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do sociólogo Max Weber. A quarta cena, narrada pelo Heilbronner, mostra uma empresa em que a relação entre os empregados era bastante diferente do que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Primeiro que eles basicamente se tratavam por irmãos, era uma irmandade. Então, além de trabalhar junto, existia mesmo uma ideia de lealdade uns aos outros. E eles tinham regras, como não poder falar palavrão, não poder jogar baralho e não poder criar cães de caça. Essa eu nunca entendi. E isso durante todo o dia. Não era uma coisa assim de aqui no trabalho você não pode fazer isso e na sua casa você faz o que você quiser. Não, o dia inteiro dessa pessoa, ela tinha que manter esse comportamento sob o risco de ser expulsa dessa empresa / irmandade. Né? Em resumo, não existia uma distinção ali entre vida pessoal e vida profissional. Você era daquela irmandade 24 horas por dia. Não existe chegar em casa e me despir da minha profissão. Né? E isso vai bastante além. Durante a maior parte da história ocidental, o ofício não era uma escolha pessoal. Né? Se a gente for, por exemplo, pensar na Idade Média, né? Em geral, um sapateiro. Provavelmente teve o pai sapateiro, o avô sapateiro, filho sapateiro, neto sapateiro e o sobrenome dele era sapateiro. Né? Schumacher. Schumacher em alemão significa sapateiro. Um camponês.
mas só um evento muito diferente, assim, extraordinário, que tiraria um camponês do destino de ter filhos camponeses. Né? A não ser entrar na igreja, né? Entrar para o clero, trabalhar num convento, ou fugir, viver uma aventura, ou ser chamado para a guerra. Né? Mas tirando isso, filho de camponês é camponês, neto de camponês, bisneto, etc. E é como se a profissão fosse uma coisa predestinada. Não é uma coisa que você escolhe. Não é igual, tipo, eu quero fazer veterinária. Não, você vai fazer aquilo que você nasceu para fazer. Né? E você faz aquilo, você é daquela profissão o dia inteiro. Aquilo lá é a sua identidade. Né? Tanto é que, especialmente na língua alemã, a gente vai ver isso daqui a pouco, muitos sobrenomes são nomes de profissão. Né? Você se apresentava como: eu sou fulano sapateiro, eu sou fulano, sei lá, padeiro, eu sou Newton Padeiro, né? Newton Becker. Você tinha no seu sobrenome a sua própria profissão. E essa profissão definia quem você era. Vamos ver aqui um outro exemplo. Essa imagem circulou bastante pela internet e eu andei vendo algumas coisas aqui que demonstram que isso daí tem grandes chances de ser fake. E faz sentido, não tem o nome da escola, a ortografia não é típica dessa época. Antes dos anos 30, nos anos 30 teve um acordo de reforma ortográfica, né? E muita coisa mudou. Então, nos anos 20 não se escrevia exatamente desse jeito. Mas, de qualquer forma, isso não significa que as coisas não eram assim. Provavelmente quem criou isso daí criou até na intenção sei lá, talvez fosse até para uma peça de teatro, coisa assim, e acabou caindo na internet e virando outra coisa, né? Mas mesmo que isso não tenha saído de um arquivo real, representava realmente como era a questão na época, né? Um contrato de professora em que, além das obrigações no horário de trabalho, tem obrigações fora do horário de trabalho. Ela não pode se casar, ela não pode andar na companhia de homens, ela não pode sair de casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã, ela não pode passar pelas sorveterias da cidade, ela não pode abandonar a cidade sem avisar, ela não pode fumar, não pode beber, não pode viajar acompanhada de homens, sem seu pai ou irmão. Né? Isso não tem nada a ver com o ambiente escolar, mas é essa a questão. Ela não existia uma diferença, né? E o engraçado é que isso é de 1923, é século XX já. Né? O que mostra pra gente que esse fenômeno de modernidade não é uma coisa que atinge tudo de uma vez. Né? Tem vários resquícios de coisas não modernas que continuaram após a modernidade. Inclusive um debate muito intenso na sociologia, muito presente na sociologia brasileira é: nós somos modernos? O brasileiro é um povo moderno? Nós rompemos com as estruturas do passado? Nós construímos uma sociedade que é diferente do que nós éramos no nosso começo? Ou a gente ainda mantém, mesmo sob outra roupagem, essa estrutura? Esse é um debate bastante importante na sociologia, né? Se a gente é moderno ou não, mas não é o debate que a gente vai fazer aqui agora. O que eu quero que vocês pensem é: como é que esse fato diferencia a imagem do profissional moderno comparativamente ao profissional, digamos assim, pré-moderno? A última cena que o Heilbronner narra, no capítulo 2 desse livro, A História do Pensamento Econômico, acho que é a mais, sei lá, chocante de todas, né? Ele relata como é que foi a chegada dos botões e das estampas na indústria têxtil da França ali no século XVII, né, por volta de 1666. O que botões e estampas causaram? Muita gente morta, confusão na rua, fiscais entrando na casa das pessoas, abrindo os armários, apreendendo roupas estampadas, multando quem estivesse andando de botão na rua. Por que isso? Nessa época não existia uma noção de empresa como existe hoje, pelo menos não no volume que tem hoje, na quantidade que tem hoje. As atividades de manufatura, né, que envolvia ali um trabalho mais de artesão ou de técnico, um trabalho mais técnico, né, era regulado pelas guildas. As guildas seriam
algo mais ou menos como é o Conselho Federal de Medicina, hoje em dia. O Conselho Federal de Medicina vê se o trabalho, decide como é que o trabalho médico deve ser feito, né, e vê se ele está sendo feito certinho, dentro de várias normas. Por exemplo, uma pessoa que estudou fora do Brasil, estudou medicina na Argentina, ela não pode vir para o Brasil e começar a atuar como médico. Ela tem que ir nessa guilda, entre aspas, mostrar o diploma dela, revalidar, fazer um esquema lá, enfim, que envolve aí uma universidade brasileira, e daí sim ela pode atuar como médico no Brasil. Ou uma pessoa que se formou apenas em clínica geral começa a atuar como psiquiatra sem ter feito a especialização em psiquiatria. O Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais vão ficar de olho nesse tipo de coisa, né, e não vão permitir que isso aconteça. Mas os conselhos de medicina, eles não formam médicos, quem forma médicos são as universidades. E as guildas, elas tinham essa coisa de formar os profissionais também. Uma coisa que acontecia nas guildas, por exemplo, vamos supor, uma guilda de cervejeiros. A pessoa entrava lá, aprendia a fazer cerveja, produzia cerveja, a guilda vendia cerveja também, e no final da vida esse cara virava um mestre cervejeiro e começava a ensinar os novos alunos da guilda, e essa guilda regulava como a cerveja tinha que ser feita. Eu vou mostrar no próximo slide, fazia leis, assim, né, dizendo que tinha que ser feita daquela forma e ninguém podia inovar. Ninguém podia ter a iniciativa de criar uma coisa nova. Né? Foi o que aconteceu aí no caso dos botões. A chegada dos botões na França não foi bem recebida pelos mestres das guildas, que tinham um protocolo, leis, normas certinhas para se fabricar a roupa daquele determinado jeito. Né? E daí teve que ter muita negociação, conflitos de interesses, até que passou a ser socialmente aceitável usar botões. Né? E as guildas passaram a permitir e a orientar a fabricação de roupas nessa direção. Mas de início foi uma inovação que provocou esse desconforto, porque as guildas tinham essa missão, né, de ter uma tradição, de fazer o melhor possível, e esse melhor possível era o jeito que elas entendiam como sendo o melhor, basicamente. Né? E não existia concorrência entre as empresas, como existe hoje em dia, em que cada uma pode ter a sua livre iniciativa de fazer um produto novo, uma ideia nova, de um jeito diferente, que possa atrair novos clientes. Né? Esse papel aí, por exemplo, o Reinheitsgebot, é uma famosíssima lei, né, de guilda, que é a lei da pureza da cerveja alemã. As cervejarias alemãs seguem essa lei até hoje, apesar de não ser obrigatória, né? Mas ela definia como é que a cerveja deveria ser feita, e todo mundo tinha que fazer a cerveja daquele jeito. Né? Então não existia espaço para inovação. E também não existia espaço para concorrência. Muitas vezes existia apenas uma guilda numa região, mas em lugares maiores, onde pudesse haver mais de uma guilda de uma mesma atividade, por exemplo, de produção de roupa, essa coisa de vender mais barato, né, do que a maioria das pessoas estão vendendo, por exemplo, era vista como uma trairagem sem tamanho. Não existia isso de fazer promoção para tentar roubar clientes, isso daí é um absurdo. E propaganda não existia nessa época. Né? Então, assim, dois pilares muito fortes do capitalismo moderno, né, que é a livre concorrência e a inovação, e a publicidade, três pilares, na verdade, né? A publicidade, a livre concorrência e a inovação, a livre iniciativa, né, de você criar novos produtos, de você concorrer livremente, cada um botando, digamos assim, o seu melhor, dando suas melhores cartas para conquistar os clientes. Isso é uma coisa muito moderna. A economia não funcionava dessa forma de jeito nenhum antigamente. E aqui temos mais algumas guildas da Alemanha, e é bastante interessante porque boa parte delas, talvez todas, também são nomes de sobrenomes muito comuns na Alemanha. Né? A gente tem aqui Schumacher, que é o sobrenome daquele piloto de Fórmula 1, né, muito famoso. Schumacher significa sapateiro. Né? Então o nome dele é basicamente Miguel Sapateiro. Se o nome dele, se ele fosse brasileiro, ele se chamaria Miguel Sapateiro. A gente tem aqui o Max Weber, né, o nosso sociólogo que a gente vai estudar em seguida. Né? O nome dele é Max Tecelão.
A gente tem Miller, que é um sobrenome bastante comum, que significa moendeiro, né, que são os que trabalham com moenda, né, moem grãos no moinho. Tem os Fischer, igual a Vera Fischer, a nossa atriz Miss Brasil, ela é a Vera Pescadora. Temos os Schneiders, que é outro sobrenome famoso, comum, né? Temos muitos Schneiders no Brasil, que são os alfaiates. Aqui, que mais? A gente tem Goldschmidt, igual a Márcia Goldschmidt, que apresentava o Caso de Família, né? Que é Ourives, é quem trabalha com ouro. Enfim, em português tem alguns desses, né? Normalmente sobrenomes terminados em eira, né? Oliveira, que é quem trabalha com plantação de olivas. Olivas são azeitonas, né? Pereiras, que tem plantações de pera, e ferreiras, que são como os Schmidt, ou os Smith em inglês, que é quem trabalha com o ferro, né? Márcia Goldschmidt, no caso, é uma ferreira do ouro, né? Uma ourives. Mas a maioria dos sobrenomes portugueses tem origem mais em nome de pais, né? Tipo Fernandes, Rodrigues, é o filho do Fernando, o filho do Rodrigo, ou em lugares, né, da natureza. Então Silva vem de selva, Costa vem de mar, que mais? Ribeiro vem de rio, né? Mas no alemão boa parte dos sobrenomes são profissões, o que remete muito a essa questão aí daquela coisa da profissão e da vida pessoal seria uma coisa só, né? E deixamos aí a nossa última reflexão. Essa é mamão com açúcar, não preciso nem ler para vocês, porque essa daí... E o que todas essas transformações e todas essas mudanças ensinam para a gente? Basicamente que o, digamos assim, espírito do capitalismo é essa mentalidade de desejar sempre expandir os lucros, né, de enriquecer incessantemente, de fazer dinheiro para investir em alguma coisa que gerará mais dinheiro ainda. Esse tipo de comportamento, de tendência que é típica, né, de muitos das pessoas do Ocidente, em geral os empresários, né, o pessoal que lida aí, os empreendedores, tem essa mentalidade, né? O capitalista moderno, ele não pensa em apenas se sustentar, ele pensa em se sustentar, mas dentro do possível fazer com que seu negócio se expanda, cresça, ele consiga investir, aumentar a lucratividade e enriquecer mais. Esse tipo de comportamento, para a gente, parece uma coisa natural, parece uma coisa que vem do ser humano, que o ser humano é assim mesmo, e sempre foi assim. Mas se a gente observar como era a economia, como eram as relações de trabalho antes da modernização do capitalismo, a gente vê que não é assim. Os primeiros exemplos, eles lidam mais com limitações do tempo, né? Limitações políticas, limitações de falta de tecnologia, de não ter desenvolvido, das ciências não terem se desenvolvido ainda. Mas a gente pode ver nos últimos casos que a própria sociedade, de certa forma, limitava esse espírito, né? A religião não via esse tipo de comportamento, esse tipo de tendência como algo positivo. As próprias empresas, digamos assim, né, as guildas, também não autorizavam, não viam com bons olhos a livre iniciativa, a competição, o desejo por lucrar, mesmo que isso, digamos assim, tire espaço do seu competidor, né? Foi depois dessas mudanças que aconteceram ao longo da Idade Moderna, invadindo ali a Idade Contemporânea, que geraram, por assim dizer, esse ser humano que os economistas e alguns sociólogos chamam de homo economicus, que é o ser humano voltado ao lucro, voltado a esse espírito do capitalismo. Mas esse homo economicus, ele é resultado de um processo histórico-social. Ele é uma construção social, uma construção da sociedade. Ele não existiu, digamos assim, ele não vem de fábrica. Por hoje é só. Até a segunda parte do vídeo.